nem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. Mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar a nossa aula de texto hoje, vamos retomar o nosso contato. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com saúde e estamos aqui para fazer as coisas acontecerem, continuar, não é? Coloquei aí um trechinho da música Girassol e vocês vão ver que ela tem uma relação com a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, galerinha do 6º ano, vamos nessa. Vamos pegar o material, tá? A gente vai precisar hoje do nosso material, que é o livro, o SM, e nós vamos precisar também do nosso caderno. Eu vou passar uns slides para vocês. Hoje a gente vai falar sobre entrevista. Esse gênero maravilhoso, muito gostoso de ler, de estudar, de conhecer cada vez mais. E vou colocar os slides para vocês, vou explicando, a gente vai conversando, vai interagindo e vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, eu quero que você agora pegue o seu caderno de texto, tá? Pegue também a sua agenda e aqui, ó, nós vamos começar pela nossa agenda, tá? Hoje nós vamos apresentar essa agenda aqui para vocês. Então, eu vou ler aqui. Não se preocupa que daqui a pouquinho eu também vou disponibilizar a agenda na plataforma, certo? Lá no meu caderno. Mas lembrando, hoje eu vou falar para vocês sobre o gênero entrevista, né? Vou colocar algumas informações para que a gente perceba o que é o gênero, embora a gente já tenha bastante familiaridade, né? Esteja bastante acessível para a gente esse gênero entrevista, mas a gente vai ter acesso, lembra? Acesso a informações para fazer uma análise. O aluno de texto é aquele aluno que se apropria da informação com muita segurança, que lê, né, que interage e que compara, analisa as informações para a gente poder fazer uma reflexão do gênero, ok? Então a gente vai ouvir algumas informações sobre o gênero entrevista. Em seguida, para casa, o que você vai fazer? Tem uma atividade no livro SM, na página 118. Vou te mostrar aqui, ó. No livro SM, certo? Na página 118, tem uma atividade aqui, ó, que é o estudo do texto. Obviamente, tem uma entrevista, né, pra gente ler e o estudo do texto. E eu coloquei aqui na minha agenda a seguinte informação. Você vai fazer do número 3 ao número 7. Porque as perguntas 1 e 2 são para serem feitas oralmente, a gente vai interagir, certo? Então, não tem necessidade de você respondê-las. Mas eu quero que você faça com muito capricho, letra organizada, caderno bem organizado. Vai responder no seu caderno e anexar a foto da atividade lá na plataforma, como a gente já está acostumado, certo? Compreendido? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem a agenda, né? Vamos lá, pressa, nós precisamos copiar a agenda. Então, a agenda de hoje, ó, nós vamos estudar o gênero entrevista, vamos ouvir algumas informações sobre isso, vamos acompanhar pelo livro e vamos anotar, certo? E para casa você vai fazer a página 118, do número 3 ao número 7, perguntas e respostas. Coloquei aqui perguntas e respostas, PR. Tudo bem? Vamos começar?
Vou organizar aqui meu slide, ok? Vamos lá, tá todo mundo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Me vendo bem? A imagem tá ok? Então, vamos lá. Bom, a agenda tá pronta, 6º ano, então vamos lá. Eu gostaria que vocês observassem nosso primeiro slide. Tem essas imagens aqui, ó, que é inicialmente a leitura de imagem. Isabela, o que eu tenho que entender sobre entrevista, tá? Vamos lá, fica bem atento. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que é um gênero que tem um caráter, que tem um cunho jornalístico, que tem uma linguagem jornalística, a história de perguntas e respostas, né? E que a gente tem que atentar também, ficar atento, que o gênero entrevista, ele é muito comum. Lembra que todas as vezes que nós precisamos colher informações sobre uma pessoa, sobre uma situação, nós fazemos perguntas, direcionamos perguntas com a intenção, com o propósito de obter essas respostas. Isso já pode ser considerado uma entrevista. Então, obviamente, à medida que a situação vai se tornando mais formal, né, de maneira mais assim, séria, formal, a palavra é formal mesmo, a entrevista ela também vai ganhando um caráter mais sério, mais formal e de relevância, de importância. Tenho certeza que aí em casa, se você perguntar, alguém está na sua casa, mãe, pai, tia, alguma vez você já participou de uma entrevista? Como foi a relação com o primeiro emprego? Né, a primeira entrevista. Então, naturalmente, o gênero entrevista é uma situação muito comum. Então, o primeiro emprego passa por uma entrevista, né? O pódio que um atleta conquistou, o mérito, a discussão política, a situação informal em casa. Então, acaba que o gênero entrevista, ele está no nosso meio, na nossa esfera social há muito tempo, certo? Então, eu coloquei aqui 4 imagens no momento mais ilustrativas mesmo. Aqui eu tenho o Alok, vocês conhecem o Alok? Então, aqui, ó, tem uma entrevista com o Alok, tem uma situação, talvez, do primeiro emprego, da formalidade do primeiro emprego. Tenho a entrevista no meio social, né? Aquela que a gente está mais habituado a ver nos gêneros jornalístico, nas mídias, na TV, certo? Na internet também. Coloquei essa imagem para você perceber e coloquei um exemplo do programas de entrevista, que são aqueles programas direcionados com artistas, com políticos, com autoridades, com pessoas de uma representatividade social e que vão a esses programas para fazer um jogo de perguntas e respostas, interagir com o público dessa natureza. Então, é sobre esse gênero que a gente vai se deter nessa aula, sobre o gênero entrevista. Nós vamos focar sobre o conteúdo da entrevista. 2, a importância de ler, de ouvir e de conhecer entrevistas. 3, a funcionalidade. Qual é o objetivo social de uma entrevista? Ok? Tudo certo? Vamos seguindo? Vamos seguindo? Você que está aí com o seu caderno aberto, eu sugiro que você coloque o cabeçalho e que comece a copiar algumas informações que estão aqui nesse slide. Obviamente que nessa aula aqui a gente está trazendo informações sobre o gênero entrevista, mas você aluno atento, você aluno focado na matéria aí, já está caprichando tudo, certo? Vamos lá? Vem aqui comigo, segue aqui comigo. Bom, eu vou acrescentar e vou ampliar essas informações que eu estou trazendo para você aqui nesse momento. Que diz, Isabela, quer dizer que uma entrevista só pode ser feita oralmente? A gente só pode reconhecer uma entrevista de cunho oral? Não. A entrevista ela pode ser tanto de maneira oral como de maneira impressa. E ainda tem um outro detalhe. Dentro desse texto escrito, do texto impresso, ele pode ser retextualizado. O que significa essa palavra retextualizado? Significa que, ao ouvir uma entrevista, a entrevista que foi apenas oral, agora ela foi transcrita, ela foi tornada texto. Então, ela foi retextualizada. Entendeu aí o que é esse conceito? Então, eu tenho lá, pode ser oral ou escrita.
Verdade, a entrevista ela pode ser feita e lida tanto de maneira conhecida, né? De modo oral como de modo escrito. Segundo tópico, tem diferentes finalidades. Verdade. Na hora do meu primeiro emprego, na hora da nossa entrevista de primeiro emprego, da seleção, como a gente fala, aquela entrevista ela tem uma finalidade, que é me conhecer como profissional, saber do meu interesse pela empresa, o porquê que eu escolhi a empresa, qual é a minha pretensão salarial. Você sabia que eles perguntam isso na primeira entrevista? Inclusive, um parênteses muito interessante, porque as entrevistas para o primeiro emprego, né, que a gente vê na internet e uma divulgação muito ampla, quase que na totalidade elas não acontecem daquela forma que está na internet. As práticas mais modernas é você chegar numa folha em branco e colocar tudo o que você sabe sobre a empresa, colocar tudo o que você pretende fazer por aquela empresa. É muito louco isso, né? Você já chegar com um discurso pronto e quando chegar lá, perceber que não é isso que eles estavam querendo saber. Então, uma das finalidades da entrevista é compor um perfil. Isso, obviamente, compor um perfil. O que é compor um perfil? Quando você abre lá as redes sociais, você tem um perfil daquela pessoa, né, daquele personagem. E na hora que eu estou fazendo uma entrevista, eu estou automaticamente expressando algo sobre a minha personalidade, sobre o meu perfil. Então, a entrevista também é para compor um perfil. Se eu pedir agora para você, vai aí em casa, vamos fazer uma pausa e vamos fazer perguntas, né? Perguntar sobre a pessoa. Você nunca viu aquela pessoa ou já conhece a pessoa há um determinado tempo. Mas a partir do momento que você faz perguntas e escuta essas respostas, você está estruturando um perfil, certo? Então, quando eu coloco a característica de compor um perfil, é característica do gênero entrevista, certo? Uma outra característica, tá ligado aí? Tá entendendo tudo? Então, vamos lá. Aqui eu tô no terceiro tópico, que diz expor informações. Obviamente que na hora que eu vou falar sobre mim, sobre alguma situação, ou eu vou perguntar a você sobre alguma situação, você acaba expondo informações que até então eram desconhecidas. Então a entrevista ela tem uma grande sacada e um grande alcance que é descobrir coisas. É numa entrevista que a gente descobre informações que ainda não tinham sido divulgadas, que ainda não estavam explícitas, ok? Conhecer sobre alguém. Oh, vamos lá, momento mais do que especial. Quando eu quero saber sobre alguma pessoa, quando eu quero saber, vamos colocar uma situação. Chegou uma pessoa, um novato na sua sala, uma pessoa nova vindo de outra escola. Você, aluno de sexto ano, que é pouco curioso, que eu sei, mas na mesma hora você fica, quem é? De onde será que veio? Em que escola que ele estudou? Que ela estudou? Onde será que ela mora? Será que mora perto da escola? Não, vamos ver. Será que ela tem irmãos? Quantos irmãos ele tem? Eles estudam na escola? Quando você começa a fazer esses questionamentos, quando você começa a procurar informações sobre alguém, você também está fazendo uma entrevista. Obviamente que essa entrevista está bem reduzida, né? Ela falta alguns elementos porque ela é apenas um jogo de informações, um jogo de perguntas e respostas de maneira informal. Mas como uma das características conhecer sobre alguém, sim, eu posso fazer isso usando uma entrevista e eu posso, ao ler uma entrevista, conhecer mais sobre uma pessoa, ok? Próximo tópico. Tá indo rápido, gente, tá tudo bem, tudo tranquilo. Próximo tópico. Apresentar um determinado assunto. Vamos lá, a gente tá num momento de muitas informações sobre um único assunto, né? Em todas as mídias sociais, em todos os veículos de comunicação, quando você abre os portais, tem lá um tema, um assunto que é muito característico do momento, pandemia Covid. Então, se eu quero trazer um assunto novo, uma informação nova, acrescentar um dado ou
trazer a imagem de alguém, a apresentação de alguém que seja de relevância para a sociedade, a entrevista ela vai me apresentar esse assunto. Na verdade, a gente ficou muito sabendo sobre pandemia, epidemia, situações de risco, de saúde e etc., através de entrevistas. Entrevistas com autoridades sanitárias, médicos, enfermeiros, né, biólogos, pessoas ligadas à área da ciência, entrevistas relacionadas com pessoas da área política e da área econômica, que a partir do momento que uma dessas esferas é envolvida ou é fragilizada na sociedade, as outras esferas que compõem a nossa vida social também são mexidas, saem um pouco da estabilidade. Não é à toa que nós estamos aqui assistindo aulas remotas, porque por uma esfera que está em desequilíbrio no momento, né, outras também precisam se ajustar. Então, foi através de uma entrevista, eu acredito que a maioria de nós tenha o conhecimento a partir de uma entrevista que soube de um assunto. E eu tenho certeza e tenho fé que a gente vai também ficar sabendo sobre a cura, vacinas e que o nosso normal é um novo normal e que a gente já pode se aglomerar novamente através de uma entrevista, certo? Que são aquelas informações da área política e da área econômica que a gente chama de coletiva, que é quando um grupo de jornalistas se reúnem, né, para conversar com a autoridade, para conversar com o político, para conversar com alguém que esteja à frente de situações, e muitas pessoas vão perguntando ao mesmo tempo perguntas diversas ou perguntas específicas daquele assunto. É uma coletiva de imprensa que tem como carro-chefe uma entrevista. Aqui, ó. Pessoal, eu tô repetindo aqui a agenda, certo? Para que algumas pessoas não copiaram ainda. E eu quero que copie a agenda. Então, eu tô colocando aqui na agenda de hoje. Nós estamos falando sobre o gênero entrevista, certo? E são informações, e a gente vai detalhar as informações ao longo dessa aula. Para casa, você vai fazer o livro, a atividade que está no livro, da página 118, do livro SM, as questões de 3 a 7. Lembrando, tem um texto para a gente fazer, estudo do texto, leitura e interpretação, e tem as questões de 1 a 7. Mas as questões 1 e 2 são questões orais, entende? Para a gente discutir entre nós, fazermos uma interação. E aí, como a gente vai fazer isso? Fazer a correção, então a gente faz a correção oralmente. Não tem necessidade de você colocar essas duas perguntas e as duas respostas. Então, a tarefa vai da questão 3 até a questão 7, ok? Vamos lá. Falei para vocês sobre a questão da imagem da entrevista, né? Eu coloquei alguns ícones para a gente perceber aonde esse texto está inserido, em que esfera social ele está, em que mídia social, né? Em que veículo ele está inserido e qual a importância desse tipo de gênero para nós. Então, eu coloquei desde a entrevista tete a tete, particularmente bem presencial, né? Junto de alguém, a entrevista de emprego, a entrevista com pessoas de uma relevância social, autoridades, porque são pessoas ligadas à informação, né? E os programas de entrevista, que são muito comuns, né? A gente tem muita informação sobre isso. Então, tantos programas para jovens, para adolescentes e para pessoas, para os adultos, para todos os públicos, ok? As informações que eu queria que vocês anotassem no caderno, que são informações de maneira geral sobre a entrevista, né? A entrevista ela pode ser oral ou escrita, é um gênero que pode ser encontrado tanto oralmente, na TV, você pode ouvir a entrevista pelo rádio também, você pode acessar um canal na internet e ver o diálogo, né? Ouvir o diálogo da entrevista, né? Que ela tem sim diferentes finalidades. A entrevista ela tem um propósito,
Aliás, todos os textos, todos os gêneros textuais têm o propósito da informação, levar a informação. Obviamente que a entrevista, ela expõe uma informação, não é isso? Ela também é possível de que a gente acabe conhecendo sobre alguém, conhecendo um perfil e apresentar um determinado assunto, que eu falei agora há pouco que a gente poderia fazer, que eu tenho fé que a gente vai ouvir através de uma entrevista informações muito interessantes, que é a volta de uma normalidade, a cura, enfim, o fim de uma pandemia. Todas essas informações provavelmente vão chegar até nós através de uma entrevista, é a minha aposta, ok? Então vamos lá. Um segundo ponto que eu queria abordar com vocês é que a entrevista ela pode ser oral ou escrita. O aluno do texto vai se deter em qual dos dois, Isabela? Nos dois, certo? A gente vai ser masterchef de palavras, então a gente tem que se deter na informação que a gente escuta, analisar, interpretar, relacionar, para poder fazer ou não uma crítica, um debate, uma argumentação. E o texto escrito, aí é o nosso carro-chefe, aí é o nosso ponto forte. Por quê? Porque no texto escrito nós temos marcas textuais que não deixam fugir do gênero. O que eu estou falando sobre isso? Vamos lá entender. Na hora do texto escrito, você vai ver o título, você vai ver a pergunta e a resposta, você vai ver uma fotografia, você vai ver uma introdução. Então, essas marcas no texto vão me direcionar para o gênero entrevista, muito mais facilmente do que do gênero oral. Oralmente, você pode ver duas pessoas conversando, um diálogo, ouvi-las conversando e não se caracterizar uma entrevista, entende? Então, a gente tem que estar muito, muito atento à parte oral, porque na parte escrita, digamos assim, seria mais fácil, talvez seja mais fácil de analisar, porque tem marcas do texto. Então vamos lá. Muitas vezes retextualizada, ou seja, produz-se um texto escrito a partir de uma entrevista oral. Quantas e quantas vezes a gente viu em livros, em jornal, em revista, a transcrição de um diálogo, entende? Então aconteceu no final do campeonato, alguém que recebeu um prêmio, um artista que chegou na cidade, um evento que vai acontecer, e na hora que o jornalista fez a pergunta e obteve a resposta, para que esse texto pudesse ganhar uma proporção maior e ter acesso a muitas pessoas, ele fez apenas transcrever. Então, quando eu digo que a informação foi retextualizada, significa que ela foi transcrita, que saiu do gênero oral e que saiu do meio oral e foi para a linguagem escrita, certo? E aí eu quero saber, pergunta, se hoje você tivesse agora, nesse momento, nesse minuto, a oportunidade de entrevistar alguém que você goste, ou que você acha interessante, ou que de alguma forma você queria muito conhecer, quem seria? Interage pra mim aí, coloca aí pra mim. Quem seria a pessoa, ou grupo, ou não tô falando de Now United, tô falando de grupo de pessoas, de cantores, de artistas, de figuras públicas, autoridades. Se você pudesse hoje, agora, sentar bem próximo, de máscara, obviamente, né? E fazer uma entrevista, com quem seria? Com quem você faria uma entrevista hoje, se tivesse a oportunidade? Fala aí pra mim que eu quero saber quem é essa pessoa, certo? Vem comigo aqui, ó. Se você pudesse escolher uma pessoa para entrevistar, quem seria? Eu já acabei de fazer essa pergunta a você, mas na verdade a minha pergunta é, a minha entrevista para você é, por quê? Qual é o seu interesse em saber da vida de uma pessoa, de alguém? Qual é o objetivo de entrevistar alguém nesse momento? Por que o seu interesse, ou qual é o seu interesse em entrevistar alguém? Ah, professora, eu não tenho vontade de entrevistar ninguém, não. Por que você não teria interesse em entrevistar ninguém? O que se passa na sua mente que não tem milhões de informações, milhares de informações fervilhando nesse momento que possa procurar alguém e fazer uma entrevista? Então, eu estou lançando um desafio
certo? Tô lançando um desafio. A palavra, o nome da pessoa que mais sair de interesse, nós vamos providenciar 4 perguntas para uma entrevista. Professora, como assim? Eu não acredito. Quer dizer que se eu disser Shakira, quer dizer que se eu disser Dona Zélia, será que se eu falar Soraya? Não, será que se eu disser o prefeito da minha cidade, eu vou fazer entrevista com ele? Vamos ver. O nome que mais sair nos nossos comentários, no nosso chat aí, certo? Nós vamos direcionar 4 perguntas para essa pessoa e vamos torcer para que ela responda e nos devolva para que a gente possa colocar aqui as respostas, certo? Vamos fazer uma enquete. Quem seria a pessoa que você queria fazer uma entrevista agora? Vamos ver qual é o nome que mais vai sair aí no 6º ano. Quero ver, hein? Vem comigo aqui, presta atenção, ó. Se liga, dorme não, cochila não, presta atenção. Então vamos lá. Eu falei que da parte oral, né, fica mais fácil identificar uma entrevista por você perceber que eles estão fazendo perguntas e respondendo, conversando nesse diálogo de perguntas e respostas. Porém, eu acrescentei que é na parte escrita que a entrevista tem marcas textuais mais fortes. E desse modo, a gente consegue visualizar aquele texto, aquele gênero. E ó, batata, numa hora de uma prova, se colocar lá um trecho de um texto e perguntar que gênero, qual é o gênero a que esse trecho faz parte, você, aluno do 6º ano, não vai ter nem dúvida. Você vai olhar para as características aqui e vai lá, pá, marcar e vai acertar a questão. E aí eu digo, Isabela, cai pergunta dessa natureza? Se cai. Só cai perguntas desse tipo. Por quê? Na hora que eu misturo todos os gêneros, imagina aí, você é aluno do 6º ano, esse ano, no mínimo, você vai estudar uns 6 gêneros. 6. Fora que eu tô colocando assim, no mínimo, tipo, nível muito baixo. Porque a gente é nível alto, hardcore. Então, se a gente é nível alto, vamos colocar que a gente estude pelo menos uns 10 gêneros, garantido. Aí você acha que na hora de fazer uma prova sobre gêneros textuais, você não precisa fixar em características? Sim, precisa. Porque o tempo está passando, a sua questão está esperando a resposta e você, como tem muita experiência, muita leitura nisso, vai matar a questão tranquilamente, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar um texto escrito e quero saber se ele é uma entrevista. O que eu vou bater o olho? Eu vou bater o olho e vou dizer isso aqui é uma entrevista. Que características tem? 1, título. Até aí não adiantou muita coisa não, mas já ajudou um bocado. Título. 2, aliás, o título numa entrevista, gente, é aquela informação bombástica, né? Nasceu a luz da vitória. Bom, o que danado seria a luz da vitória? Então tá lá na minha mídia social, nas minhas redes sociais, né, na internet, a entrevista com a professora que descobriu a cura. Pronto. Menino, vai ser sucesso garantido. Então, um título, certo? Chamativo, atraente, um título que faz você querer ler o texto. 2, tem uma introdução. Obviamente, se eu estou aqui no meu canal, olá meninas, eu estou aqui no meu canal, vou apresentar a vocês hoje a nossa querida colaboradora do Pio 11, Bessa, a nossa querida Soraya Sani. Ou seja, antes de eu falar sobre Soraya, que você só conhece Soraya numa parte, né? Aliás, todos nós. Mas na hora que eu vou apresentar essa pessoa para o público, eu não acabo fazendo uma introdução. Então, da mesma forma, quando você faz isso oralmente, você também faz isso por escrito. E tá lá no texto da entrevista uma introdução. Hoje entrevistaremos o cartunista Maurício de Souza, escritor há mais de 30 anos, criador da Turma da Mônica, de inúmeros personagens e filmes, etc, etc, etc e tal. Ou seja, você faz uma introdução sobre a pessoa. E aí, ó, eu quero que você se ligue nessas características aqui, certo? São as características do texto impresso, do texto escrito, da entrevista escrita. Falei sobre o título, sobre a introdução,
perguntas e respostas. Oh, lógico, óbvio, né? Se a gente tá fazendo uma entrevista, se a gente tá lendo uma entrevista, qual é o carro-chefe daquilo dali? Perguntas e respostas. Então, se só tiver uma transcrição, não tem perguntas, não tem resposta, ela vai ser um outro gênero, um gênero narrativo de alguma outra espécie, mas não é entrevista. Então, precisa ter bem alinhadinho, perguntas e respostas, certo? Numa entrevista, a gente não tem resposta em branco, o branco, o não ter resposta. Toda pergunta tem que ter uma resposta, até que diga, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas isso é uma resposta. Ficou claro? Função social. Para que eu vou usar a entrevista e onde é que eu vou encontrar? Qual é a finalidade? Isso chama-se função social. A que ela serve na sociedade. Relatar a experiência vivida de pessoas. Eu posso fazer hoje uma entrevista com alguém que está lá na Alemanha, lá na Holanda, em Portugal, na França, na China, na África. Por quê? Eu estou interessada num perfil, numa informação, em algo que seja relevante para o público, entende? E ela se enquadra no texto jornalístico. Falei agora há pouco sobre o Maurício de Souza, aqui é só uma questão ilustrativa, certo? Então, aqui é o título da entrevista que a gente vai se deter e analisar nas aulas seguintes. Então, quando eu digo o mundo precisa de mais turmas da Mônica, é o título da entrevista da BBC, do site BBC News, né, que vai trazer a história do Maurício de Souza, a história de transformar a Turma da Mônica, os personagens em filme, e o porquê dele ter dito isso, né, que o mundo precisa de mais turmas da Mônica, certo? Beleza? Tudo ok com vocês? Vou colocar aqui também para vocês um vídeo, esse daqui é a Kel Smith, certo? Que fala sobre a música Girassol. Eu fiz a abertura com vocês da aula com essa música, entende? E ela, no momento em que foi fazer essa música, ela já passou também pela entrevista. Então, o Rick Bonadio é o produtor musical e ele fez aqui a entrevista, né? Fez a entrevista com a Kel Smith exatamente sobre essa música. Olha só onde eles estão, o ambiente em que eles estão. Tá vendo? Um estúdio, né, musical, e aí a gente sabe que o cunho da entrevista é sobre a cantora, sobre a música, entende? E aí eu vou colocar um trechinho aqui, tá na internet, tá no YouTube disponível, tá? É domínio para todo mundo, domínio de todos os públicos, é acessível a todos os públicos, e aí só pra gente perceber. Você estourou uma música que Era Uma Vez, e agora você vai começar a trabalhar mais uma música que é o Girassol. E eu queria saber, de verdade, como surgiu essa música, Girassol. É muito louca a história de Girassol. Primeiro é um prazer estar aqui nessa conversa com vós. Que demais, gente! A ideia da música em si surgiu depois de várias lives que eu fiz nas minhas redes sociais, perguntando para o público sobre o que eles gostariam de conversar, né? Sobre qual era o tema da próxima música. Era isso que a live dizia. O que vocês querem falar, no que vocês sentem vontade de serem representados. E, para o meu espanto, foi mencionado muito mais a respeito de depressão, ansiedade, esse nosso momento, né, tão louco, suicídio, diversos temas assim, tabus, importantes, e foi mais mencionado do que amor, por exemplo. Eu descobri que essas pessoas sentiam mais necessidade de falar sobre esses temas reais, de tudo isso que está acontecendo com todos nós, e do que propriamente falar sobre amor. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer uma música que chegue como um abraço nessas pessoas. Ser girassol é isso, é escolher amanhecer no próximo dia, é escolher ter a esperança, por mais escura que seja a noite, de que o sol virá. E de ser girassol, capaz de girar procurando essa luz e entender que isso é um instinto nosso. É da gente já procurar a luz. Então, Girassol surgiu dessa ideia. Então, mas eu lembro, e eu vou contar aqui para o público. Você viu, gente? Tinha Então, assim, parece uma conversa bem informal, né? E é uma característica bem informal a entrevista oral, mas é bem direcionada. Ele fez uma introdução sobre o que eles iriam conversar, ela apresentou
logo de início o propósito de estar ali. Então eu sugiro também de que vocês escutem a música Girassol e que peguem essa ideia, né, de que a gente está ali para dar o melhor. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, nós somos luz e a gente vai procurar a luz. Embora a gente esteja em meios, né, escuros e duvidosos, mas a gente vai chegar lá, né, a gente vai encontrar. E aí eu vou colocar mais um trechinho da música pra gente encerrar a nossa aula, tá? Beijo pra vocês, fica com Deus, vai dar tudo certo. Tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar.